Acho que tá ok, né? Você conseguir tirar esse negócio daqui do fone, ó. Aqui. Eu só consegui reparar. Ai, como que você sabe? Ah, já tá ao vivo. Ai, que louca. Como que você sabe? Ó, esse aqui. Tira esse cordão. Não é cordão, esse é um fio. É o cordão do fone. Gente. Nova Era FM. Rádio Nova Era. Um bom Pearl Jam, né? Eu achei que você fosse começar com Titãs. Pode ser, família, né? Nossa, na hora que a gente falou de família, eu comecei já. Família. Tem até Ovelha Negra da Rita Lee também, que tem bastante a ver, assim. Não, vamos de Titãs. Mas por dia é legal também, mas... Ele manja tudo ali. Pô. Se ele fala que não vem, não tem programa. Ah, é. Por isso que eu tava preocupado. Júlio, pelo amor de Deus, filho, vamos dar um jeito. Ele faz tudo. Oi, Mariana. Oi, Rosa Angélica. Olha lá, o pessoal tá acompanhando. Já estão entrando. Vamos dar um start aqui, 8 horas. Vamos abrir os micros. Tudo ok aí? Ricardo, tá legal? Vambora? Vamos. Puxa mais isso aqui. Fique à vontade, Eu acho Ricardo. Acho que pega. Qualquer coisa estiver meio baixo lá no fone, aí... É, não, mas... E aí, É Juliana? difícil ficar... Tá sumida, hein? assim. Cadê o... Ah, o microfone. Tá sumida, hein, Juliana? A Ju? A Ju vai ser mamãe! Ah, parabéns, Parabéns, Juliana! Ju! Parabéns. Estamos assistindo em 2 agora. É em os 2, programas. é. Pois é. Muito bem. Família, construindo a sua família. Ela tá... Aí, ó. Legal. Bora lá? Bora lá. Que o Ricardo não pode ultrapassar o tempo hoje, Pois tá? é verdade. Se contém. Não, é que a gente, se deixar, semana passada foi até 9h30. Ah, Foi é? bom que você... Por isso que eu te falei que a gente é bom de papo, né? A hora que deixa, a hora que a gente vê. Boa noite, queridos amigos da Rádio Nova Era. Começando com Titãs, família. Já saberão o porquê da música. Boa noite, Thaís Soares. Boa noite, Ju. Erga seu microfone pertinho da sua boca. E agora? É o Tudo micro bem? 2, micro 2, vai falando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Júlio? Júlio, tudo bem? Como está? Ah, lógico que não ia funcionar, né? É. Que O pessoal sexta-feira da rádio que não tá me fosse. ouvindo, então. Que sexta-feira que dá tudo certinho na hora que a gente solta o start, nunca. Tudo bem, vai falando. E que- agora? E agora? Agora tá funcionando. Agora funcionou? Boa noite, Ricardo Pinfield. Boa noite. Boa noite. Júlio. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Thaís, aos ouvintes. Uma satisfação. Muito prazer em recebê-lo em nosso programa. Começando com o Titãs, família, porque o nosso assunto da noite será relacionamento familiar, escola-família, com um perito no assunto, Ricardo Pinfield de Catanduva. Perguntas 3576-1630, 991090022 WhatsApp, ou pelo nosso Facebook. Nossas redes sociais estão aí abertas para você que queira fazer Bertolo, Bertolo, Bertolito. que saudade, oi! Boa noite, Bertolito. Pessoal da Legal. faculdade, olha, eu falo assim, não acredito que vocês dois estão juntos, gente. É. Muito bem. Legal. Vamos usar nossa prece para começar lá, o programa vamos de uma lá. maneira elevada, Começar. mais tranquilinha. Titãs vai dar uma seguradinha e nós vamos ligar um sonzinho mais tranquilo, pôr um fundo musical aqui. Bora, Thaís. Vamos lá. Então eu convido a todos nesse momento a fecharem os olhos para fazer essa prece inicial conosco. Começando primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, também ao nosso Mestre Jesus, nosso grande irmão, por essa bendita oportunidade, que é esse programa que temos às sextas, que temos como objetivo, como intuito, conhecer mais
a doutrina espírita que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia, nos orienta, nos conforta. E por essa bendita oportunidade, Senhor, somos muito gratos. Que essa noite de hoje seja a luz no caminho de todos aqueles que estão nos acompanhando. Que tenhamos uma ótima noite, que os amigos espirituais, que com certeza já estão aqui conosco, possam nos auxiliar, orientar a nossa fala, o nosso entendimento, para que possamos aproveitar o máximo possível todo o conhecimento que aqui for exposto. Que muita luz se faça na vida de todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Que assim seja. Você não está sozinho. A bondade de Deus alcança seus filhos onde eles estão, da maneira que estejam, com quem estejam. Deus faz separações. Aliás, Deus não faz separações. São os homens que se afastam uns dos outros por orgulho e egoísmo. O amor do Senhor ampara cada um dentro do seu grau de merecimento pessoal, segundo o bem que desejou e praticou. Seu dia conta com a bênção de Deus. Não esqueça disso. Colabore com Ele. Ame. Faça o bem. Compreenda seu irmão. Ajuda quem precisa. Perdoe os que erram contigo. Mas nunca deixe de ser você mesmo, porque quem se conhece faz sempre melhor. Jesus anda contigo e sempre vai te ajudar. Você não está sozinho. O autor é o Dimas e o médium é nosso querido Newton Stuck, que estará em Ariranha logo menos. Pois daremos este recadinho para todos. Muito bem. Falta gasolina, mas não falta programa. Você sabe que eu coloquei isso na legenda de hoje, da divulgação, né? Pode faltar gasolina, combustível nos postos, mas a gente não falta combustível nunca. A gente está aqui, firme e forte. Muito bem. É que eu sou de Ariranha, então aqui dá para fazer tudo a pé, né? Ela convida, Ricardo, tipo, e aí, como é que tá para hoje? Como é que tá Thaís, eu tô sem gasolina. Poxa vida. Mas acabou dando tudo certo, o Ricardo te deu carona, tá tudo certo, né? Muito obrigada, viu, Ricardo? Empurramos metade na estrada. Tá tudo mas certo. deu tudo certo. Vamos começar a nossa noite? Vamos lá. Olha, tudo bem, Júlio, que era para você ter lido a mensagem na ordem. Porque estava a mensagem em reprogramação, se eu não me engano. A diretora comercial está me... Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai falar sobre essa mensagem que você vai ler ao final, mesmo assim, durante o programa. Todos entenderão. Bom, hoje a gente vai falar sobre família. Até estava falando com o Ricardo aqui, isso daria um seminário, né? Um dia tranquilo e até mais para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa, né, para a gente falar. Mas em uma horinha a gente vai tentar aí colocar algo, né, que nos acrescente. E se a gente começar a pensar nessa questão família, a gente percebe como, com o decorrer do tempo, o formato família vai mudando, as coisas vão mudando, como tudo muda, né? O que é o natural. E eu queria começar falando sobre o que é sobre o conceito família. Se eu taco com família no Google, né? Taco lá, o que é família no Google? Ele é bem objetivo. Ele diz assim: grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. E não fala mais nada. E eu gostaria que você colocasse pra gente o conceito de família, a definição de família na visão espírita, pra gente dar abertura ao nosso programa. Bacana. O Júlio, quando inicialmente falou do Ricardo, né, ele atribuiu aí uma qualidade que, na verdade, não tem. Quando a gente fala em família, a gente observa que todos nós somos aprendizes. Né? E é justamente isso que é bacana. A gente vê a sabedoria divina, ela estabelecendo mecanismos, né, de nos fazer crescer. E para crescer, se constitui família, onde a gente soma experiência, aprendizado. Né? E na visão espírita, é bem isso. Quando a gente analisa na ótica espírita, a gente sabe que o grupo familiar é um instrumento que nos auxilia na nossa evolução. Então não é o acaso na visão espírita que reúne aqueles que constituem a família. A gente observa que os laços dos componentes de um grupo familiar, existem os laços espirituais que precedem ao encontro aqui na matéria. Né? Então, a visão, quando é analisada pela ótica da doutrina espírita, ela extrapola o laço consanguíneo. Né?
com isso é bacana, nós vamos estar papeando durante o programa esses elementos que nos fazem entender. Muitas vezes os ouvintes que nos acompanham, eles gostariam de entender alguma coisa. Como, por exemplo, tem uma afinidade muito maior com um amigo no trabalho do que com um dos elementos familiares. Pois é. Poxa, mas isso frequentemente acontece. Como é que isso pode acontecer, né? E quando a gente estuda pela ótica da filosofia espírita, a gente vai entendendo, né, por esses princípios, como é que isso funciona. É isso que nós vamos papear aí um pouquinho. Verdade. Bom, você já matou acho que umas 2 ou 3 perguntas aqui que eu tenho, Não. tá? É para encurtar o caminho. Mais Pois é. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai se identificar com tudo que for exposto, né? Porque todo mundo tem família. Seja consanguínea, seja só corporal, seja alguém que foi adotado, né? Enfim, existem várias formas que a gente pode falar de família aí. Mas o que eu gostaria que você nos passasse primeiro seria qual que é a necessidade da família? Qual que é o propósito da convivência familiar? Que bacana. Tem um livro, eu gosto de indicar uns livros. Ótimo. Tem um livro de Emmanuel, que é Vida e Sexo. Aparece aí, não? Tá ao contrário, está espelhado, mas dá para ver. Vida e Sexo. Vida e Sexo, sim. Tá bom. Esse livro, Emmanuel, ele aborda a questão da família, né, de uma maneira assim que é extraordinária. Ele diz que a função da família é educadora e regenerativa. Isso amplia o nosso entendimento. E aí ele fala dessa constituição da família. Então, quando a gente analisa pelo ângulo da doutrina espírita, Emmanuel vai mais além, né? E isso tudo nessa obra que eu comentei. Ele fala que a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, de renúncia e boa vontade. Então essas palavras de Emmanuel fazem com que a gente amplie o nosso entendimento do que representa a família e os desafios dessa convivência, né? Então é para a gente pensar um pouquinho. E tem desafios mesmo, né? Temos alegrias, mas temos muitos desafios. A gente ouve muitas pessoas falando, né, que consideram às vezes muito mais mesmo, como você comentou, os colegas de trabalho como família, e quem é da família mesmo como parente só, né? Vamos dizer assim, mas isso é extremamente explicável, né? Por quê? Por quê? Eu vou perguntar pro Ricardo. Pergunta pra ele. Por que você tá me olhando com essa cara? A carinha dele. Eu queria te pegar. E essa questão da família corporal, consanguínea, e da família espiritual é muito bem explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. No capítulo 14, item 8. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa grande diferença entre a família consanguínea, né, e corporal, e a família espiritual. Não são a mesma coisa. Pra gente começar. Quando você cita a fonte, é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando aborda essa questão, ele amplia o nosso entendimento. Porque normalmente a gente analisa a família, um encontro que está ocorrendo de criaturas que estão renascendo no mesmo lar, né? Se conhecendo ali, os pais conhecendo o filho no primeiro momento, né? Agora, o Espiritismo, a filosofia espírita, ela nos faz entender o quê? Que nós não somos um corpo. E nós, na verdade, não somos criados ao nascer, né? Nós somos espíritos, somos almas. E esse entendimento muda por completo o entendimento da vida, né? Inclusive no Evangelho, desculpa te cortar, ele até fala que o pai, ele não gera o filho, ele gera o corpo, o envoltório, que é a ferramenta para esse filho evoluir. E tem a responsabilidade em fazer, em ajudar, né? A missão auxiliar. dos pais, né? Achei fantástico. A questão da educação, né? Então, quando a gente vê essa observação no Evangelho, e essa visão da filosofia espírita, a gente passa a entender melhor. Pera lá, então as coisas, quer dizer que eu já tive outras experiências de vida, não representa uma única existência. Esse conceito de unicidade de existência, uma única existência, eu nasci aqui, quando acabar no túmulo acabou tudo.
isso abre margem para uma série de questões que, se a gente começar a enumerar aqui, a gente vai falar, ué, mas Deus é justo? Se a gente tem uma existência só, será que Deus é justo? Por que um nasce cego? Por que o outro não anda? Por que o outro tem um acidente na flor da idade? Por que? Uma série de questões, né, Júlio? E cadê as respostas? E acaba sobrando para Deus. E quando a gente questiona isso, a gente observa muitos irmãos, né, companheiros, dizendo assim, olha, são desígnios de Deus. Nós não devemos ficar questionando. Eu não tenho resposta para isso. Porque isso está nos planos de Deus, eu tenho que obedecer. Bacana, eu admiro a fé destes companheiros. Mas existem filosofias que nos trazem resposta, explicando, não é? Fazendo com que a gente amplie o nosso entendimento sobre Deus, que Ele é justiça. Então, para explicar estas coisas, nós temos que ter uma chave de entendimento da reencarnação. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou um espírito, já tive outras existências, e essa não é a última, eu vou ter outras, quer dizer, tudo faz sentido. Eu estou renascendo num contexto familiar, reencontrando almas. Os meus pais são espíritos que, na verdade, temos vínculos de alguma forma e eles estão me recebendo nessa existência. E alguns até diriam, e nos contextos familiares, talvez o ouvinte se identifique com isso, de ouvir dizer assim, diante de um desafio que tem, um conflito, um problema, o filho olha para o pai e fala, você que é culpado, porque eu não pedi para nascer, eu não sei porque que eu estou aqui. A gente já ouviu isso acontece, né? E a visão espírita mostra que é totalmente diferente disso. Se o garoto pediu, sim. Se ele soubesse pediu, sim. Como é que as coisas acontecem antes de nascer, ele ia perceber que, de fato, ele não pediu. Ele implorou para nascer. Nós imploramos para nascer. Ricardo, essa era uma pergunta. Eu estou estragando tua sequência. Tá ótimo, né? Eu adoro quando acontece isso, porque significa que está muito de acordo. A gente teve a mesma linha de raciocínio. Que é o que falar daquela célebre frase, né? Que o filho geralmente fala no meio de um conflito. Eu não pedi para nascer. Quem nunca? Eu acho que eu nunca falei isso para minha falei. mãe. Nunca. Eu já falei. Não. Você vê o seguinte, Thaís. Os espíritos você é rebelde, dizem você é ovelha negra. que a população no mundo espiritual, aguardando para reencarnar, ela é no mínimo 3 vezes do que o pessoal que está aqui. Então, nossa população encarnada tem uma turma, uma fila do lado de lá, aguardando a oportunidade de vir para cá. Como esse sentimento de vida é tão sagrado e importante, né? E nós estamos aqui. E muitas vezes não nos damos conta do quão importante é aproveitar esse estágio que nós estamos fazendo por aqui. E quando a gente dimensiona isso, a gente fala, nossa, eu estou aqui, eu implorei para reencarnar, teve um lar que me acolheu, pais que me receberam aqui, e isso tudo faz parte de uma programação, não é o acaso que reuniu, né? Mas isso muda um bocadinho. O porquê que a gente implora para nascer? Por que a gente implora para voltar? Porque a gente está aqui falando assim, eu não aguento mais essa vida. E aí quando a gente fala assim, imagina que eu devo ter implorado para voltar, mas nunca. Porque a gente observa, Ricardo, que o fato da gente reencarnar é como a gente vai aferir o que a gente está aprendendo. Então é esse cadinho, essa oportunidade de desafios, de provas. Então a finalidade de estarmos aqui é evolutiva. Nós reencarnamos para aprender a amar mais, aprender a crescer, desenvolver sentimento, conhecimento. E um quesito que é dos mais importantes. Eu fico à vontade de falar porque eu falo por mim, né? Que é o quesito do relacionamento, né? Seja relacionamento na família, seja o relacionamento no trabalho, seja o relacionamento onde for, o relacionamento pessoal talvez represente um dos desafios nossos aqui, um dos maiores, e com certeza a chave para a gente fazer um trampolim essa existência, porque falando por mim, sem que espírito nenhum venha me falar o que eu fiz ontem, em encarnações passadas,
eu reflito, analiso, eu vejo que nessa questão eu já tropecei um bocadinho, né? Como se relacionar com as pessoas, pisar na bola aqui e ali. E a doutrina espírita, ela nos ajuda, ela ressalta a importância de nós valorizarmos isso. E quando nós temos esse entendimento, a gente tem alguns cuidados especiais. Porque se não é o acaso que me traz para reencarnar, existe uma programação. Opa, pera lá. Se tem uma programação, eu já sei quem são meus pais, eles estão aguardando aqui. Isso faz parte de uma programação. E se nessa existência que eu estou reencarnando, nasci aqui, se eu vou casar ou não, que profissão que eu vou abraçar, ou que áreas que eu vou me desenvolver mais na sociedade, se a forma que eu vou desencarnar, vou falecer amanhã ou depois, mais tempo ou menos, isso são coisas que diz respeito à programação. Que contexto que eu reencarno, social, em que país que eu vou, isso tudo está programado pela espiritualidade. Então não existe erro de percurso. Não dá para a gente reclamar. Aconteceu um erro aqui, eu não me sinto bem nessa família, ou enfim, qualquer... Não dá para reclamar. Por que Ariranha? Acho que aconteceu um erro de percurso aqui, imagina. Por que Ariranha? Então não dá pra gente A gente vê que as dizer, coisas né? estão tudo encaixadas, né? Ah, mas eu tenho a minha irmã que é a minha dor de cabeça. Ó, a sua irmã, se você percebe isso, Emmanuel, né, pela psicografia do Chico, ele nos fala o seguinte: quando a gente percebe alguma coisa que representa um desafeto, é a nossa oportunidade nessa existência de estarmos transformando esse desafeto em afeto. Agora, para isso entra um relacionamento, alguns exercícios que nós precisamos pôr em prática. E isso é desafiador. Muito bem. E só para, voltando um pouquinho na questão do que a gente, por que a gente pede para reencarnar, acho que é importante talvez a gente citar também que a nossa consciência, quando desencarnados, né, na erraticidade, é diferente da nossa consciência hoje. Não que somos pessoas, somos o mesmo espírito, da mesma forma, no mesmo grau de evolução. Porém, a nossa consciência lá está mais desperta, né? Não está nesse envoltório, na carne mesmo, na matéria, então a consciência ela é outra. Então o arrependimento lá é 10 vezes mais do que aqui, a culpa, né? Então, quando a gente percebe os erros cometidos e a gente se arrepende, a gente quer tentar, sabendo que a reencarnação é essa forma, essa escola, é a forma que a gente tem de evoluir, é onde fala, não, então eu preciso evoluir, então eu quero reencarnar. Por isso que a gente implora, né? Exatamente. Na espiritualidade a gente é senhor de si, né? O nosso espírito dimensiona tudo isso, né? E quando nós estamos aqui, a gente enxerga as coisas com uma miopia, né? Se nós pudéssemos assim fazer figuradamente, a gente imagina, nós estamos num terreno cercado por montanhas, e a gente enxerga até a montanha, e a gente pode achar que o contexto nosso circunscreve a esse espaço. Aí a gente fala, nossa, mas quanto problema, olha que dificuldade, olha o tamanho dessa montanha representando conflito, prova. Agora, se nós subíssemos na montanha, lá no pico, e olhássemos lá para baixo, a gente ia ver que aquilo que é problema grande lá embaixo é diminuto, é muito pequeno. Então essa consciência, quando nós estamos no mundo espiritual, do espírito está tendo essa noção, ele enxerga o que é melhor para o espírito. Ele não tem essa miopia que o corpo muitas vezes nos proporciona. A gente enxerga as coisas com limitações, né? Isso é muito bacana. Explica muita coisa. Temos perguntas? E até comentários? a forma de olharmos, né? De cima da montanha, deixa tudo até mais bonito. Perspectiva é tudo também, né? Deixa tudo até mais bonito, né? Muito bem. Verdade, ela nunca falou isso. Diz Clementina Soares. Ai, tá vendo? Minha mãe. Ela não pediu pra falei nascer. ela pedir pra nascer, imagina. Um abraço para ela. Até porque se eu dissesse isso, ia ser um tabefe na cara. Então, como eu tenho amor aos meus dentes, tá? Então, não disse. Muita gente. Angélica Braz, lindo tema. Oi, Maria Nobre, boa noite. Nayara Tavares, Cláudia Siqueira, Luciana. Edberto Vander Van Anken. Olha. Adoro esse nome. Meu querido Oi, amigo Edberto. Edberto. São amigos Legal. queridos, né? Muita gente acompanhando. Priscila Parra Messias, viu?
Pode trocar esse nome aí no Facebook. Não, é Priscila Parra, não será Messias. Mariana Rodrigues comentou. Vamos ver que Mariana Rodrigues comentou. Vamos lá. Tenho muita dificuldade de relacionamento com uma pessoa na família. Será que é uma missão impossível para mim? Não, Mariana, mata ela. Gente, apaga, por favor. Apaga o que o Júlio falou agora. Mariana, Vamos deixar pro Ricardo Ricardo vai responder. responder. A minha opinião eu já dei, agora o Ricardo vai dar. Vamos lá. Esse matar é o matar do orgulho, da dificuldade do relacionamento. Adorei. A gente observa que se não é o acaso que traz esse encontro, é a irmã dela, né? Ela não citou. Não citou. Não. Na família, esse desafio do relacionamento. A gente observa, se não é o acaso, é a oportunidade, como Emmanuel nos diz, de estarmos substituindo o desafeto por afeição. Agora, é fácil? Não é. E só quem vivencia sabe. Né? Agora, se está registrado que existe problema no relacionamento, se nós temos a visão de que a vida continua, e se não é por acaso que nós estamos matriculados nessa escola, é preferível a gente tirar uma nota vermelha ou tirar uma nota azul e não ter que ficar recapitulando aquilo. É óbvio, a visão espírita é essa. Por mais difícil que seja, nós não vamos mudar as pessoas. Ah, mas a minha irmã é muito difícil, não dá para conviver. Exercite a convivência fazendo a sua parte, sendo mais tolerante, compreendendo um pouco mais, não acusando. Então são coisas que estão ao nosso alcance, mas ela me irrita e nós temos que exercitar alguma coisa. O Chico nos convida a um exercício da paz, a água da paz. Tem determinados momentos que é convidado a colocar água na boca. Se eu estou com vontade de agredir, de magoar, de brigar, segura essa água na boca até essa vontade passar. Mas não é fácil isso daí. Não é? Muitas vezes a gente coloca na boca e quer brigar e vai água para todo lado. Mas se nós tivermos a consciência, a companheira que fez a pergunta, se está afim de liquidar diferenças que existem, insista um pouco mais, né? Tolere um pouco mais e passa a cobrar mais de si mesmo e menos da pessoa que é mais difícil que está conosco, porque se nós exercitarmos isso, a gente percebe que é possível, né? A gente está liquidando essa conta, convivendo de uma maneira harmoniosa. Ah, mas ela não tem jeito. Tudo bem, faça a sua parte. Se ela ainda estiver com problema, aí o problema passa a ser dela, não é nosso. Respondido, Mariana. Espero que tenhamos ajudado você. Marina. Marina é irmã da Marina, Mariana. desculpa, Marina, não Mariana. Um beijo, Marina. Um beijo, Marina. Ricardo, Legal. quais as principais causas dos conflitos familiares? Quando os espíritos respondem para nós que o maior problema que a humanidade tem está assentado no orgulho e no egoísmo, isso vale para a família também. Nós somos bastante orgulhosos, nós somos ainda um tanto egoístas, e a família, ela vem justamente fazer com que a gente procure mudar um bocadinho isso daí. Você vê um coração de mãe, os pais de modo geral, mas a mãe representa o amor num sentido mais amplo, né? A partir do momento que constitui família e chegam os filhos, aí os pais já não vivem mais por si, vive em razão dos filhos. Isso é um exercício para a gente estar sendo mais fraternos, né? E menos egoístas. Ah, Ricardo, mas se nós olharmos a comunidade, nós ainda somos egoístas porque a gente quer para o meu filho, para o meu neto, mas é uma etapa. Isso já é um avanço, nós estarmos nos preocupando com pessoas que estão conosco. E aí, gradativamente, a gente vai ampliando isso. Mamãe, que já está na espiritualidade, que eu amo tanto, ela tinha um coração que não era dela.
Mas os filhos em primeiro lugar sempre. Se vai numa festinha, ela tinha que pegar primeiro, depois do parabéns, o pedaço de bolo não sei para quem. Talvez isso identifique alguns ouvintes. Ah, eu também ajo assim. Ó, eu também, quando tenho disputa para pegar as balas da bexiga, não sei o que, eu pego para... Mas isso é um exercício, né? E a gente tendo essa noção de que o compromisso familiar é um trampolim para nós evoluirmos, a gente vai, a cada momento, estar exercitando ser menos egoísta, menos orgulhoso, para poder ceder um pouco mais. O grande problema do relacionamento é a gente querer toda hora ter razão, estar com a verdade, né? O outro está errado, nós estamos certos. Então, a partir do momento que a gente enxerga as coisas diferente, pera lá, será que o problema não está comigo? Antes de eu acusar ou apontar, recriminar o outro, será que eu não contribuí também para esse problema acontecer? Então a gente vai sendo mais tolerante com o outro e menos conosco, a gente cobra mais da gente. São alguns exercícios, né, para a gente estar convivendo em família de uma maneira mais harmoniosa. Essa reflexão, então, ela é extremamente importante, né? Porque, como você citou, a questão do orgulho é o que faz a gente não dar o braço a torcer mesmo. A gente quer estar sempre com a razão. Às vezes é importante dar um passo para trás e refletir mesmo. Será que não sou eu a errada? E considerar essa questão da nossa bagagem, né? Com certeza. Encarnatória. Se o Você problema vê. não foi aqui, olha, nunca aconteceu Aqui briga estou nenhuma. eu e o Júlio, Thaís. Quer dizer, as mulheres sempre têm razão, não é assim, Júlio? Então, em casa... Isso é meio óbvio, né, gente? Em casa, se não for assim, vai ter problema. Sempre. Então, se a gente tem que saber se nós queremos ser felizes ou ter razão. Se a gente for querer ter razão sempre, nós vamos estar infelizes. Não dá pra ser... Não dá. Olha, Eu vou contar um esse passo caso. de reconhecimento é bem bacana de vocês. Eu vou contar um caso com Adelino da Silveira, que eu gosto muito. Adelino, uma vez, ele é um autor espírita da cidade de Mirassol. Nós convidamos ele para falar lá no Centro Catanduva, no Semeador. Aí é um amigo muito querido, e antes da palestra nós estamos papeando ali. Aí envolve agora o relacionamento entre os cônjuges, né? E aí o Adelino estava falando, poxa vida, mas é tão simples, tão fácil conviver com as nossas mulheres, né? Nossas. Ele não é casado, mas ele colocou no plural. As mulheres, elas se contentam com pouca coisa. Eu falei, Adelino, nós estamos no mesmo planeta? Ele deu risada, falou, é verdade, Ricardo, mas olha o que eu estou te dizendo. Se nós, em qualquer conflito que tem com a família, qualquer no relacionamento dentro do lar, surgiu alguma diferença, se nós falarmos para as mulheres assim, olha, eu acho que você tem razão. Olha como elas se contentam, elas ficam felizes e está tudo resolvido. Só o fato de nós termos achado que ela tem razão. E isso, na verdade, desdobrou num problema para mim. Eu conto isso em palestra, inclusive. A Rose estava do lado, a esposa. 30 anos que ela me aguenta, tadinha. E aí ela acompanhou, demos risada e passou. 2 semanas depois, em casa, um problema... alguma divergência que tinha acontecido, e aí eu fui irônico, né? Aí é a qualidade, é a característica de espírito imperfeito, né? E eu fui irônico, falei, Rô, eu acho que você tem razão. Eu não sei o que tinha perto, eu não lembro, mas ela lascou na minha cabeça. Se eu não esquivo, eu tava com problema até hoje. Ela dá risada, etc. Mas é verdade. Então, essa questão do relacionamento é um exercício, né? Mas vale a pena. Ora um cede, ora o outro cede aqui, e é isso que faz a harmonia do lar. Mas é sempre um desafio, porque o problema não é o cônjuge, o problema somos nós. É só por causa disso que existe o problema, senão não existiria. E a gente espera ter relacionamentos lindos e felizes, sendo que nós somos pessoas imperfeitas. Exatamente. Então, como a gente vai exigir a perfeição num relacionamento se esse relacionamento é constituído por pessoas imperfeitas?
O Haroldo Dutra disse isso numa palestra, que tudo é uma questão de processo, é um processo. Então, se a gente quiser um casamento perfeito, a gente vai ter que conviver com essa pessoa uns 500 anos, 600 anos, 700 anos, até conseguir a perfeição. Não tem como a gente exigir, a gente precisa ter essa consciência, né? E aí vamos cedendo mais, cada um cedendo um pouquinho, fica tudo certo. Aí é que tá, cada um cedendo um pouquinho. Um pouquinho. Aí eu cedo muito. Eu tenho razão, pode parar, tá? Claro, eu acho que você tem razão. Você acha? A gente tá com a água, tá? Na boa. Pegar o gancho da Rose. Podemos continuar, Ju? Vamos Temos lá, mais vamos alguma pergunta, Tem não? uma pequena travada no... Mas tá tranquilo por enquanto. Vamos lá, Vamos lá. A gente falando de filhos e pais, sempre há uma cobrança, né? Os filhos sempre acham que os pais têm a obrigação de dar o que eles querem, enfim. E os pais, por outro lado, também eles pedem mais atenção, gratidão, compreensão. Se a gente considerar que viver em família é um processo de educação conjunta, pais e filhos têm responsabilidade a assumir, desafios a vencer, enfim, quais são os nossos papéis na família, Ricardo? Como que a gente pode nos ajudar mutuamente? Sabe que a gente vai convivendo com os filhos, né? E a gente tem inúmeras lições. E uma delas, que cai a ficha nitidamente, é que, na verdade, nós não somos melhor do que eles, né? Isso fica claro. E aí, com a visão da filosofia espírita, isso é nítido. E a gente percebe o quê? Que nós somos companheiros de viagem, né? Nós estamos viajando juntos, com funções diferentes agora. Então, para o ouvinte que acompanha, e muitas vezes não está familiarizado com essa visão do Espiritismo, o que a gente observa? Que nós, hoje, recebemos os nossos filhos. Amanhã, ou ontem, esses nossos filhos foram ou serão os nossos pais. Isso se inverte, os papéis se invertem. Agora, nós observamos hoje a importância do papel dos pais para uma sociedade melhor. Só que hoje é preocupante porque os valores estão de ponta cabeça. Os pais esqueceram, em boa parte dos casos, de cumprir o seu papel de pai, de educador, e quer ser amiguinho dos filhos. É válido a confiança e amizade que deve ser preservada e convivida com os filhos. Isso é fato. Agora, a advertência, o puxão de orelha, a reprimenda, isso tudo são processos de reeducação. E isso é fundamental. Eu não preciso ir muito longe, eu estou com 56 anos. E papai desencarnou com 94, faz uns 4 anos. E na convivência, 5 filhos, o olhar do papai, mamãe não. Mamãe ela olhava ninguém, mas o papai olhava, nós sabíamos exatamente o que ele queria e o que nós deveríamos fazer. E nunca ele pegou uma cinta para bater no filho. Mas vem aqui, meu filho, senta aqui, você vai ficar de castigo. Depois nós vamos conversar. Agora vem para cá. Sabe por que você ficou aí? Porque o que você fez não é legal. Você gostaria que fizesse. E ele não era espírita, não tinha conhecimento nada disso. Mas um homem de bem. Então isso para nós, assim, marca as nossas vidas. E isso é o papel dos pais. Quando recebe os filhos por missão de ajudá-los nesse processo, é para trocar experiência. Agora, sem abrir mão da autoridade. Não é? E essa autoridade, ela não conflita com o amor. Porque tem ocasiões que a gente vai falar assim, não, você não vai nesse ambiente. Você não vai nesse lugar. Hoje você vai ficar em casa. Mas por que todo mundo vai, os outros pais vão? Deixa. Tudo bem, eu não sou os outros pais. Agora, a gente quer o melhor para os filhos. E eles vão percebendo isso. Outras vezes a gente corrige aqui, mas vem aqui, meu filho. E enche de beijo, né? Abraça.
ele pode até não querer naquele momento, mas eles adoram ser beijados, né? Abraçados, e isso é educar com amor. Agora, não existe fórmula mágica, é a convivência, é o exercício do amor, é o erro, o acerto, é o pai reconhecer, como você falou, que nós temos um monte de defeito. Quantas vezes, eu tenho 3, né? Eu tenho a Natália, que já está com 26, o Renan com 23 e a Bruna com 17. E os 3 são, assim, professores para mim, porque eles me ensinam muito, né? E tem ocasiões que eu me excedi. E aí eu tenho que reconhecer. Filhinha, vem cá. Papai errou. Papai se equivocou. Papai foi muito contundente. Você me desculpa. Olha, filho, você tem razão. Papai enxergou as coisas por um ângulo que eu não tinha percebido. E você me fez ver de uma maneira diferente que eu não tinha percebido, não tinha caído a minha ficha. Isso eu entendo que é essencial para a gente fazer o papel de companheiros de viagem. E nós estamos aprendendo mutuamente. Agora, respeitando os papéis. O olhar ainda tem um poder e uma força muito grande. E hoje em dia essa sociedade está de perna para o ar porque a família não está cumprindo o seu papel. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido. Que ela convoca os pais a cumprirem o papel, a missão que é dada a eles, de educar. Mas é um desafio. E os pais não estão pais, vamos colocar, né? Que a gente está pai, está filho, né? Por acaso. Porque a missão de ser pai e mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu sou filha, então eu entendo que a missão de pai e mãe, ela é grande. E uma responsabilidade gigante. E é muito interessante, muito lindo também de se ver quando um pai ou uma mãe chega e fala, nossa, como eu aprendo muito com meu filho. Eu aprendo muito com ele. Eu acho que a gente... Porque às vezes os pais acham que tem que ensinar. O dever dele é só ensinar, mas se colocar às vezes no lugar de aprendiz também, né? Porque esses espíritos novos, tiro pelo meu sobrinho de 2 anos. Nossa gente, o que eles estão... São o que eles estão terríveis. aprontando, né? Então, Terríveis. Aprender, esse aprendizado mesmo, mútuo, essa... Intelectualmente, eles estão lá na frente. Nossa. Tecnologia, eles engolem a gente. Não dá pra Já gente ficar tão só prontos. no papel de ensinar. Imagina, eu sou mais velho, eu tenho mais experiência. Experiência aqui, né? A gente não sabe espiritualmente falando, Mas fica né? nítido. Você vê muitas vezes os filhos, assim, com uma maturidade maior do que o dos pais. Você vê que são espíritos que já têm uma bagagem maior. E aí se observa nitidamente essa questão. Ora eu sou pai, ora eu sou filho. Não é? E isso se reveza, é uma troca de aprendizado. Agora, desafio em família, né, é muito gostoso. Eu lembro, na década de 80, numa visita que um grupo de amigos fizemos para Uberaba, e o Chico psicografando. E todo mundo ali das janelas do grupo da prece lá em Uberaba, assistindo a psicografia. Aí termina, eles liam as mensagens, etc. E madrugada o Chico saía na varanda do centro. E ali tinha, boa parte das vezes, o Jerônimo Mendonça, que era de Tuiutaba e sempre ia para lá, ficava na cama ali, aquela cama ortopédica, e as pessoas conversando. Depois eu falo um pouquinho de Jerônimo, mas voltar aqui para o Chico. E aí o Chico, então, é abordado por uma senhora de Ribeirão Preto. Eu nunca esqueci. Nunca mais esqueci. E ali aquela mulher começa a falar dos seus dramas familiares para ele. Mas Chico, eu estou vivenciando isso, estou vivenciando aquilo. Ele escuta com aquela calma que era peculiar, abraça aquela irmã e diz assim, para todos nós que estávamos lá ouvindo: minha irmã, a família é a nossa primeira escola, mas é aquela escola em que nós raramente tiramos a nota 10. E é verdade. A gente tem na família essa grande escola. É um aprendizado. A gente aprende para os filhos aprendem com os pais, aprendemos com a esposa com o marido. É uma troca de aprendizado, né? E nota 10 a gente não tira. A gente está aprendendo, a gente pisa na bola, a gente patina aqui um pouco mais, nós somos muito orgulhosos, nós temos que ceder um pouco mais.
Mas é importante a gente estar nos esforçando para tirar uma boa nota. Não é porque não dá para tirar 10 que a gente vai chutar o pau da barraca. A gente tem que estar aqui consciente de que a ideia é sair dessa existência melhor do que quando nós chegamos. E nós estamos tendo uma oportunidade valiosíssima de estar conhecendo o Espiritismo. Eu quero até deixar um recado para o ouvinte, é uma rádio comunitária, Por favor. muitos ouvintes que nos acompanham. Eu quero sugerir 2 livros. Um livro, que é o livro da minha vida. Um livro que, se não existisse esse livro, eu estaria babando internado por aí. Porque no ano de 81 para 82, me presentearam com esse livro. E esse livro mudou a minha vida. Eu continuo o mesmo Ricardo com um monte de defeito. Mas se não fosse esse livro, meu Curiosa. amigo Júlio, Thaís, Até eu estaria esperando. babando. Mas é um livro assim, que é um diferencial. Porque ele responde às nossas dúvidas, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos quando a morte chegar. Agora, quem já foi para o lado de lá, é possível conversar com essas pessoas que partiram? Eu falei do meu pai e da minha mãe aqui, que estão na espiritualidade, mas será que eles se aproximam de mim? Eles continuam do lado de lá sentindo que os filhos sentem aqui? Esse livro responde essas coisas. Quando a gente fala dos desafios, a depressão, algumas pessoas pensando em tirar a própria vida, esse livro vem falar em alto e bom som. Olha, insista um pouco mais, continue, vale a pena, porque a morte não existe. Se você tirar a tua vida, você vai ter um outro problema, um problema maior. Esse livro eu quero convidar os ouvintes a conhecer. O título dele é O Livro dos Espíritos. E chama O Livro dos Espíritos porque, na verdade, quem passou as informações para compor esse livro foram os espíritos, foram os benfeitores da humanidade. São sacerdotes ligados ao catolicismo, benfeitores. São espíritos que, como benfeitores da humanidade, eles compartilham conhecimento. Então, eu quero convidar o ouvinte para conhecer o Livro dos Espíritos. E se você que está ouvindo deseja ter o Livro dos Espíritos, vocês vão procurar a Thaís. E ela vai presentear quem procurá-la. Ela vai presentear o Livro dos Espíritos, tá bom? Aí vai anotar quem quer, ela deve ter alguns lá, ela presenteia, depois eu mando para ela. E aí quem quiser vai procurá-la. Todos os ouvintes que estão acompanhando, é um presente para vocês. Se esse livro mudou a minha vida, eu quero oferecer como um presente para vocês, porque eu tenho certeza que vai acrescentar algo na vida de vocês. Estamos combinados? O Livro dos Espíritos. E a outra obra, que eu também citei, é uma obra do De Luca. Eu sou fã do De Luca, José Carlos De Luca. Ele é um autor que eu recomendo a leitura dos livros dele. Todos os livros dele eu já li. Nas palestras eu divulgo o De Luca, porque eu adoro. Ganhei uma obra dele. Ganhou? Médico Jesus. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso o Médico Jesus. E o livro Com os Olhos do Coração, Os Segredos do Bom Relacionamento Familiar, ele embasa isso tudo que nós estamos conversando aqui. Ele vai Mostra mostrar lá. a carinha do livro ali. Esse livro é extraordinário, uma ótima obra, relacionamento familiar, com os olhos do coração. Então tá aí o convite para as pessoas se interarem um pouquinho mais do tema, o presente do Livro dos Espíritos, e depois a Thaís também para o ouvinte, ela vai ver o que ela apronta aí, que esse livro que eu trouxe também é para presentear um ouvinte, Pois tá é. bom? Aí, que Ganhamos legal. uma José obra e a Carlos gente De vai fazer um Luca, sorteio. José Carlos De Luca, autor Com os Olhos do Coração, Segredos do Bom Relacionamento Familiar. Mais um presente do nosso amigo Ricardo Pinfield. Legal, essa foi a indicação do livro, que ele já deu uma adiantada, Isso aí. porque temos 10 minutinhos. Ai, quando você fala isso, chega até a me dar palpitação. Né? Tem tanta coisa ainda. Falei Normalmente, mais que a boca Não, aqui. normalmente não. a gente fica mais que às 9, mas hoje temos compromissos Poxa, tem uma familiares. história que... Tá, desculpa, a gente vai ter que convidar ele de novo pra falar sobre. E tem uma história que ele contou na palestra dele que eu achei fantástica. Você Não não deu vale, tempo. Clementina.
Não vai dar tempo? Não, você não vale. Ela quer o livro. Ela quer... Não, minha mãe não vai participar. Família A minha não vale. mãe, Né? a minha Não mãe, vale, ela ela não tem lê. que Ela concorrer. come livro. Ela adora. Muito, Ela muito. falou que amo ler. Ela já leu acho que uns 13 livros já esse ano, assim. Márcia legal. Benhossi, boa noite. Zuleika Fonseca, Maria Cristina Fernandes Rodrigues. Marina, que legal. Ajudamos de alguma forma você. Cara, muito legal. Muita gente interagindo com a gente. Aí os ouvintes da rádio também. Bacana, show de bola. Hoje um papo muito gostoso com o Ricardo. Não há segredos familiares. Não há mágica. Exercícios, Somos né? Inclusive- pais e somos filhos, somos seus... Ele não vai Você deixar vai- eu falar. você vai Ele não vai aprontar. deixar eu falar. Esse Eu corto seu exercício... microfone. Não, tô tranquilo, o pessoal do Facebook tá falando. Esse exercício que você falou, inclusive, tá naquela historinha que eu queria que ele contasse. Então ele vai contar essa história. Que é a historinha da moça que procura o sábio. E aí ela tá com a sogra, a relação dela com a sogra. E que assim, eu acho que vai pra finalizar, eu adoro exemplos, né? Pra finalizar a nossa conversa de uma forma assim, bem clara, entendeu? E que vai explicar essa questão da prática mesmo, do que precisamos fazer no nosso relacionamento. Tá bom, você vai me ajudar a contar a história. Então vamos lá, eu vou Ela já contou Mas quase antes, tudo, né? mas Não, antes não de imagina, de isso é- contar essa história que envolve o relacionamento, né? Era Sim. entre o casal, era isso, né? Isso, ela tinha problemas Procurou com a um cara que sogra. fazia... Só ela tinha problemas com sogra, ninguém mais tem, tá? Ah. Isso tem que ser levado em consideração. A gente tá falando de pai, É mãe, verdade, filho, é mas a verdade. sogra entra nesse âmbito também. É. E ela foi procurar, indicaram, né, Lembrei. um sábio. E isso daí é bem bacana. Bem bacana porque envolve os exercícios nossos. Sim, E quando nós temos esses desafios, é natural que a convivência vai aparando as arestas, né? E isso, na verdade, ocorreu, conta a história. Está no livro do Deluca, inclusive, que eu citei aí. E ela, quando casa, né, ela imagina que vai ter uma vida curtindo o marido, mas ela teve também que aprender a conviver com a sogra. E a sogra, imagina, eu perdi o meu filho para ela. E aí passou a virar uma contenda, né, uma disputa. E isso, na verdade, a sogra era bastante complicadinha. E essa jovem chega ao ponto de se desequilibrar. E aquilo que ela mais desejava, eu vou encurtar a história, né? Sim, E você me sim. ajuda Tá, se eu esquecer tudo bem, algum trecho, vamos lá. tá bom? E aí, depois de um certo tempo, ela não admitindo perder o marido, né, quem ela tanto amava, mas ela já não nutrindo pela sogra nenhum sentimento positivo, ela pensou, o caminho então, se essa mulher me amaldiçoa tanto, me persegue tanto, me atrapalha, tudo ela quer me jogar contra o marido, o filho, ela quer o filho para ela, etc, etc. Ela falou, deixa comigo. Eu vou buscar um senhor que mexia com ervas, etc, etc. Esse senhorzinho, eles dizem que ele sabe trabalhar com a natureza e procura. Olha, eu preciso do senhor. Eu preciso que o senhor me ajude, porque tem uma pessoa assim, assim, que eu preciso terminar com a vida dela, mas de uma maneira que eu não seja descoberta. E aí então ele fala, deixa comigo, minha filha, eu vou lhe preparar aqui um veneno, né? Só que você tem que ser cautelosa, porque se você é a principal suspeita, se ela morrer, eles vão desconfiar que você que a matou, provocou a morte dela. Então você vai levar isso que eu vou preparar, vai demorar uns minutos, mas eu preparo, e aí você vai colocar na comida dela. Você consegue? Disfarçadamente? Consigo, deixa comigo. E aí você vai colocar, agora, em algum tempo, algumas semanas talvez, no máximo meses, são dragas que você está jogando ali dentro, como se fossem doses homeopáticas desse material, dessas ervas que eu vou separar aqui, que é um veneno. E você vai aplicar no alimento dela. Isso vai enfraquecer a defesa dela e ela vai ter um problema sério e ela vai morrer. Agora, para ninguém ter suspeita de você, você vai precisar fazer algumas coisas que eu vou te explicar. E explicou para ela que era importante conviver melhor com ela. E ela retorna para casa e começa a aplicar o negócio no tempero. E aí a mulher fica brava com ela e ela agora tinha que tratar melhor a sogra.
Então ela releva um pouco mais. O marido fica surpreso, porque aquela primeira semana o marido falou, será que é a minha mulher mesmo? Será que ela está tratando minha mãe desse jeito? Minha mãe dá patada nela, ela antes brigava, reclamava, agora ela está mais maleável, mais flexível. Isso passa uma semana, 2, 3, 4, até que a sogra passa a nutrir por ela um sentimento de filha, que na verdade, de mãe, né? Por uma filha, e não aquela criatura que, como nora, era a principal diferença, que disputava o seu filho. E observa que a menina tinha qualidades, que a menina agora, muito mais flexível, a envolvia com muito carinho, com respeito, tolerava e percebia que ela estava pisando na bola. E a mulher muda o relacionamento. E a menina bate um desespero nela e ela procura aquele homem. Meu Deus do céu, me ajude, porque o senhor me deu um veneno que está matando minha sogra aos poucos e agora ela é como se fosse minha mãe. E aí então aquele homem abraça aquela menina, ele era um conhecido do pai da menina, né? E aí então explica para ela e ela retorna, porque na verdade o que acontece? Ele explica, o que eu dei para sua sogra, que você aplicou lá, na verdade não era um veneno. Aquilo ali foi algo que a fortificou ainda mais, né? Aquilo ali fez bem para ela. Mas o problema estava no relacionamento de vocês. E você sendo mais amável, mais flexível, mais tolerante, você conseguiu conquistar a sua sogra. Parabéns. Eu não sei se o fim é assim, mas mais ou menos. Sim. Então, ele já previa, né, que isso ia acontecer. Já previa. Porque ele sabe que na prática do amor, e às vezes um exercício que a gente pode até estar ali... Ai, você sai, a hora que você termina de ser tolerante, você termina de ter aquela paciência, você vai, não aguento, mas tô tranquilo, você foi. Isso. Vai chegar um momento que isso vai se tornar um hábito que você não vai mais achar ruim. Tem o endereço desse senhor? Eu diria que essa fórmula, se a gente aplicar isso no ambiente de trabalho, né? Se nós exercitarmos mais essa tolerância, essa flexibilidade, no relacionamento com os filhos, muitas vezes na família, a gente tem observado o quê? Coisas pequenas, são picuinhas, com rupturas de relacionamento entre um pai e um filho. Por bobagem, muitas vezes o filho sai de casa, fica sem conversar com os pais por não sei quanto tempo, por coisas que não vale a pena, são coisas insignificantes. Se o pai soubesse administrar melhor, ser um pouco mais flexível, saber o momento de conversar, de ponderar, de advertir, as coisas teriam um outro fim, né? E é possível. Talvez alguns dos pais podem bater a mão na consciência e falar, caramba, eu até aqui não me conduzi por essa visão que o Espiritismo nos proporciona. E aí o Chico é atribuído a ele, né? Ele diz assim, embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, não dá para voltar lá e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Talvez você, pai, mãe, esteja se recriminando porque o meu filho desviou para o caminho A ou B, porque eu não amei como deveria, eu não me doei como eu não fui tão presente. É sempre tempo, né, da gente estar recomeçando de uma maneira diferente. Então é um convite que a mensagem espírita nos faz, para a gente exigir menos dos outros, mais de nós mesmos, e ser mais flexível na forma de lidar com as pessoas. Maravilha. Muito bem, show Amém. de bola. Querendo agradecer muito Ricardo Penfield. 2 minutinhos para as 9 horas. 2 minutinhos para... Você vai ler a mensagem? Vou ler a mensagem. Eu posso contar uma história para finalizar, mesmo Claro. que história 2 minutos? Não Você tem que problema. manda. Aqui é você quem manda. Nós falamos dos cônjuges, você fala de história, eu gosto de contar história. Eu adoro ouvir história. E o Raul Teixeira, uma vez, ele contou casamento, e isso marcou muito a minha vida de forma especial. Ele diz, isso envolve o que nós falamos do Adelino, né?
o desafio do casal, a convivência, mas vale em todas as situações. Mas isso ele narra uma festa, uma bodas, e aquele casal, eles estavam ali convivendo há tantos anos, eram 75 anos de casamento. Isso aí chama bodas de brilhante, né? Veja lá, 75 anos. Eu falei há pouco que eu tenho 30, nossa, né? Vou completar 30. Bodas de saco cheio. Não é? Como você é engraçado. E nesses 30 eu tenho uma diferença, Thaís. Porque eu tenho uma inveja no bom sentido de um casal amigo, que é o Nelson Oliane e a Terezinha. O Nelson e a Oliane, eles se dão tão bem. E a Terezinha fala para o Nelson assim: quantas vezes eu tiver de existências que eu puder casar com você, eu quero encontrar você novamente. Isso é maravilhoso. E eu falo para a Rose isso. Só que a minha diferença, eu fico tão chateado, ela deixa bem claro para a família toda que essa é a última, ela quer pagar a conta e nunca mais quer me encontrar. Olha que diferença, fico com uma inveja do Nelson. Mas falando dos 75 anos dessa bodas, que o Raul contou essa história verídica que ele vivenciou, ali estavam reunidos, casal, 90 e poucos anos cada um, com os filhos de 70 e lá vai fumaça, 60 e lá vai embora. E todo mundo querendo saber da mãe, né, como é que ela conseguiu aguentar o pai, que era genioso, complicado, um pouco mais difícil de conviver. E aí então ela apresenta, eles perguntam: mamãe, qual foi o segredo? Aí então ela olha para todos os netos que estão ali, os filhos, olha para o amor da sua vida que está ali e diz assim: foi difícil não. Porque ao longo dessa caminhada com o amor da minha vida, que é o pai de vocês, eu resolvi, segredo, né? Eu resolvi adotar uma balança sensível, como sendo um elemento imprescindível em todos os dias da minha vida. Aí os filhos acharam interessante ficar ali ouvindo. E ela passou para eles o quê? É bem verdade que em alguns momentos, no nosso relacionamento, ao longo desses 75 anos, o seu pai se exaltou um pouco mais, mas em outros momentos fui eu. Mas eu sei, nós sabemos que ele tem um temperamento mais genioso. E nos momentos em que ocorreram problemas no nosso relacionamento, nessa balança sensível que eu adotei para a vida, eu resolvi fazer o quê? Ele foi um pouco... me ofendeu, indelicado. E aquela indelicadeza eu colocava num prato da balança. Ainda eram as balanças de prato, né? Não era digital, né? Ele foi irônico, por exemplo, quando falou que achava que tinha razão. Aí, já foi lá na balança da Rosa. E aí ela coloca no prato da balança dos defeitos. E ela observava que no outro lado da balança, ela sempre depositava as qualidades do esposo. E ela notou que ao longo de 75 anos, todas as vezes que ela se utilizou da balança sensível, ela na verdade notou que o lado das virtudes do marido sempre foram superiores ao lado do prato da balança que representava o defeito daquela ocasião. E aí ela diz para os filhos: foi assim, meus filhos, que eu aprendi nesses 75 anos de convivência a levar no coração essa balança sensível. E isso vale para a nossa vida, não é? De estarmos adotando uma balança sensível, para diante de uma dificuldade, de um problema, uma rusga aqui e ali, a gente está adotando a balança. Aquele companheiro nosso, ele tem defeito, lógico que tem, mas ele também tem qualidades, né? E a importância de estarmos sempre pesando isso. E tomara que o nosso prato da qualidade sempre esteja pesando mais. Lindo. Muito bom. Eu adoro história. Show a gente aprende bola. muito com histórias, né? São vivências, né? Show de bola. Maravilha. Queríamos muito te agradecer a sua presença numa sexta-feira
sem combustível no país inteiro. A gente se deslocando até Ariranha para fazer esse programa, para levar para vocês, para levar para o pessoal da rádio. Alguns conhecimentos que a gente também não é perito nisso, né? Como você disse. Mas que a gente acha que por bem, né, passar para os outros, né? Estamos aqui toda sexta estudando, recebendo um convidado diferente. E isso foi uma forma também que Deus presenteou eu e Thaís de aprendermos sempre mais com vocês que vêm até aqui. Então a gente quer te agradecer muito pela disposição de ter vindo. Foi muito bom. Aprendemos bastante. A gente vai encerrar porque a gente sabe que você tem um compromisso. Eu também tenho um compromisso. E a gente mora um pouquinho distante. E muito obrigado por ter vindo, tá? Posso agradecer também? Por favor. Você não vai deixar mesmo, né? Falar, sempre me corta. Ricardo, obrigada mesmo, viu, por você ter vindo. Ricardo sempre muito gentil, sempre que a gente liga para ele pedindo orientação, sempre que a gente, enfim, ele sempre muito solícito. Muito, muito obrigada, tá? Espero que você volte, porque eu sei que se a gente deixar, a gente vai ter Nós temos bastante assunto. tempo aí falando. Obrigada mesmo, de coração, tá? Sou eu que agradeço. Por estar com a gente. Tá? Parabéns a vocês pelo programa, parabéns a Ariranha, a essa rádio que leva essa boa informação, né? E poder ter esse veículo, esse programa, levando esclarecimento, consolo a tantos corações, é algo assim de valor inestimável. Então, parabéns a vocês por estarem aqui toda sexta fazendo e compartilhando essas pérolas conosco, que estamos do lado de lá acompanhando, seja no rádio, seja na internet. Agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo junto, porque é uma troca de informações. E a atenção do ouvinte, a quem eu prezo e agradeço a companhia. Muito obrigado à Rádio Nova Era, o pessoal do Facebook, valeu, Obrigada, gente. Show de bola. Beijos. Vou ler uma mensagenzinha, depois o Ricardo vai fazer a prece final pra gente... E só para lembrar, desculpa antes, porque eu sei que você vai dar o gancho de prece, na segunda-feira a gente vai receber Show. o Fernando Lazzarini aqui na nossa Casa Espírita, que fica ao lado aqui da rádio, com o tema A Caridade. Então fica o convite para todos virem à nossa casa, serão todos muito bem-vindos. Fernando Lazzarini com a gente na segunda-feira. E na sexta-feira que vem, o convidado é surpresa, vocês terão que assistir para ver quem é, tá bom? Legal. É mentira, nós não temos ainda. Gente, vai ficar boa com a minha estratégia, Ricardo. Ele tá aqui para isso mesmo, então tudo bem, eu aceito. Muito bem, reprogramação. Nascestes no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Francisco do Espírito Santo Neto. Amém. Kiko. Autor é o Hamed. Muito bem. Show de bola. Kiko, nosso grande amigo Kiko de Catanduva. Pois é. Vamos lá, meu amigo Ricardo. Vamos fazer a prece final. Por favor, fique à vontade. Adorável Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade destes momentos em que ideias nobres foram aqui abordadas, dialogadas, e poder levar, compartilhar essas experiências a outros corações. Agradecemos o dom da vida que Deus nos concede, agradecemos a oportunidade de desfrutarmos de um corpo físico, desfrutando desta bênção da atual existência que nos é dada, a família, o aconchego do lar, as experiências dos amigos,
o aprendizado, são tantas lições que todos nós, a cada momento, recebemos da vida. A nossa gratidão, Senhor Jesus, por tantas oportunidades, por tantas lições que têm sido concedida a cada um de nós. Os nossos votos de que os ouvintes que nos acompanham nos seus lares, em Ariranha, os internautas que acompanham pela web, que possam todas essas criaturas receber as melhores vibrações de carinho e de amor. Que a sua mensagem possa tocar a todos os nossos corações. Obrigado. Que a paz esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tchau. Muito bem, meninos. Maravilha. Bom, Falam mais que o a homem da gente cobra. tentou.